Se você trocou a sua luminária em LED nos últimos anos pensando que todo o seu problema de consumo e manutenção estaria resolvido, isso não é uma verdade, né? Esse podcast é para você. Eu estou aqui junto com o meu amigo, o Hudson, o pessoal da HDA. Né? Queria que vocês se apresentassem aí. Hudson, fala um pouquinho aí da tua trajetória, quem você é. Bom, eu sou o Hudson, estou gestor desse produto, né? Estive acompanhando o desenvolvimento do MB Smart nos últimos anos também. E costumo dizer, né, que a minha intersecção aí profissional, ela une automação, tecnologia, em busca de eficiência nos resultados. Então, eu sou o Thiago, da MCM Representações. Então, atualmente represento a HDA aí há mais de 15 anos já no mercado. E a minha atuação é essa, é levar soluções às indústrias que procuram iluminação, que procuram a engenharia da iluminação, que não é apenas iluminar, né, mas sim como iluminar. Então, o que a gente faz, a gente já atua em mais de 15 anos e, modéstia à parte, a gente conhece. Temos bastante projetos já aí no mercado. Tem quantos projetos já feitos, Thiago, aí nesses 15 anos? Nos 15 Só anos na região? aí, tranquilamente, assim, projetos expressivos aí, já passamos aí de 1000 projetos. De 1000 projetos? Tranquilamente. E isso só na região aqui de Santa Catarina? Só falando. Santa Catarina. Só o litoral, que a gente pega aqui de Garuva até Criciúma. Então essa é uma região bem explorada, a gente tem bastante obras acontecendo. Então, tranquilamente aí, e projetos, muitos projetos expressivos aí, com mais de 25 mil luminárias já fornecidas para um mesmo cliente, né? Legal. Então, a gente realmente está aí atendendo, e eu sempre digo, se a gente não conhecesse, não tivesse realmente sabendo o que faz, tu fazer uma primeira venda é tranquilo, mas tu continuar vendendo e apresentar 25 mil luminárias, realmente a gente conhece e sabe o que está fazendo. Legal, legal. Meus parabéns. Eu sou o Thomas, sou gestor comercial nacional da HDA, também há quase 15 anos aí na empresa, sou responsável por toda a equipe comercial, faço a gestão, acompanhamento e ajudo o pessoal aí no dia a dia também, né? Então o Thiago faz parte da minha equipe. Como ele falou, a nossa busca é por levar a solução de iluminação LED para grandes áreas no mercado, com venda consultiva, venda orientativa para o cliente, envolve muito projeto, envolve muita orientação e especificação técnica, e é isso que a gente faz aí há 15 anos, a HDA também tem 15 anos de mercado. Então a gente está desde sempre aí quase na empresa e levando essa solução para o nosso cliente. Legal. E Thomas, para que o pessoal entenda um pouco, né, qual que é o tamanho da HDA, da onde surgiu, para entender assim a base, né, porque a gente tem muita opção de luminária, de LED, né, e a gente vai discutir um pouco aqui que não é tudo a mesma coisa, não é tudo igual, né, luz não é tudo igual. Então, para que o pessoal entenda um pouco, né, aonde a HDA está posicionada no mercado hoje? Bacana. A HDA é uma empresa familiar, ela surgiu de uma família de 3 sócios que são familiares, com produto de iluminação LED para posto de combustível. Então esse foi o primeiro produto, o pessoal botou embaixo do braço uma luminária de posto de combustível e levou porta a porta, começaram a vender, teve sucesso, teve aderência do mercado, e aí com o passar do tempo se qualificou para o segmento industrial, para outros segmentos de grandes áreas. Então, luminária industrial, luminária refletor, luminária de poste, foi sendo composto ali o portfólio. Com o passar do tempo a empresa se profissionalizou, então acabou agregando gestores para fazer, enfim, direção, gestão comercial, etc. E o que é o diferencial da HDA, tá, Guilherme? O diferencial da HDA, a gente trabalha a gente preza por componentes de alta qualidade, topo de qualidade, tá? Então a gente não vai diferenciar por preço, a gente vai se diferenciar por valor agregado. A gente quer entregar uma solução no cliente que dure, uma solução que entregue 5 anos de garantia, mas que ele vai usar por 5, 6, 7, 8, 9 anos e não vai ter dor de cabeça com essa aplicação. Então esse é o diferencial da HDA, tá? É assim que a HDA se posiciona no mercado. A gente utiliza componentes de topo de linha, então a gente usa a melhor lente, a gente usa o melhor LED, a gente usa o melhor driver, para justamente no passar do tempo o cliente ter, enfim, ele botar a luminária da HDA na aplicação dele, e a gente fala de aplicação industrial, muito recorrente. Então o cara coloca a iluminação dele no perfilado, ele esquece. Ele não pode ser uma dor de cabeça, uma manutenção, uma troca, uma reposição. Então, por isso a gente enxerga que o nosso diferencial aí de qualidade, de componentes de topo, é o que faz toda a diferença, né? Então, a gente acaba brigando, a gente acaba segmentando por essa linha de produto de qualidade LED, venda consultiva por representantes comerciais qualificados. Então, é difícil tu pegar um projeto que a gente trabalhe e que não envolva um luminotécnico, não envolva uma visita, uma venda consultiva, o representante lá olhar, pô, aqui tem que usar uma luminária assim, tem que usar uma luminária assado,
mas tem que ser 120 watts com lente 60%, porque tu tem uma essência de sombra que de repente vai ficar inadequada se a lente mais aberta. Então esse é o ponto, tá? A gente vende produto de valor agregado alto, diferencial por componentes eletrônicos e uma venda muito qualificada. Entendi. Sempre uma venda técnica para orientar o cliente à melhor solução, né? Exatamente, Muito bom, muito exatamente. Bom, meu nome é Guilherme, né? Você já me conhece, eu sou o CEO do Grupo MB. O Grupo MB é uma empresa focada em soluções sustentáveis, né? A gente trabalha na parte de ventilação e iluminação natural. E nós estamos aqui conversando um pouquinho de um conteúdo que não é tanto a nossa praia, né? Com especialistas, na parte de iluminação artificial, para também discutir um pouco dos próximos passos que a gente vai dar aí no mercado, porque a gente acredita que dentro dos nossos produtos há um potencial muito grande, né, na parte de automação, que é aí que o Hudson tem agregado esse tempo de desenvolvimento dentro da empresa, né. E aí, pensando no começo de como inicia uma obra, eu tenho clientes e amigos que, assim, de todos os tipos, né, do cara mais técnico e do cara mais leigo, né, que não é do assunto e que ele vai lá no Mercado Livre e compra uma luminária de 250 watts, né, um refletor super potente que ilumina muito, né. Começando nesse começo, Thiago, é tudo igual, assim, 200 watts é 200 watts, aonde a gente tem um cliente que a gente poderia começar a orientação e essa conversa do que ele procurar e do que ele deveria ver na hora de procurar. Isso é uma situação a gente vivencia todo dia, né? Então, vai lá, desenvolve um projeto, toda uma consultoria, né, para o cliente, e isso a gente passa todos os dias, apresenta, mostra, e no final ele cai no comparativo. Que mas eu tenho aqui a mesma luminária por metade do valor. E aí entra Mercado Livre, enfim, N fabricantes que muitas vezes, eu digo que até o próprio mercado bagunçou um pouco no sentido de preço. Sim. Mas eu estou num projeto que custou 500 mil reais, o cliente tem 250 mil disponível. Preço. E não existe mágica, não tem como, né? Eu sempre brinco com os clientes, eu digo, não tem como tu comprar uma Ferrari por 100 mil reais. Sim. Não tem como. Tu quer ter a Ferrari, tu vai ter que pagar pela Ferrari, né? Então, logicamente, assim, tem aplicações para tudo. Tem situações que uma luminária do Mercado Livre vai atender, mas geralmente o cliente que a gente atende, que são indústrias, são galpões logísticos, esse pessoal, ele precisa realmente ter uma luminária que entregue e que não dê dor de cabeça, conforme o Thomas falou, né? Então, a gente cai num processo que a gente tem que orientar desde o início, que é a engenharia, mostrar para ela que muitas vezes a engenharia, o pessoal conhece o produto, mas aí tem N fabricantes e o que começa a diferenciar cada um, né? Uhum. E aí entra componente, entra garantia, entra uma lente, entra o nosso trabalho que realmente é fazer essa diferenciação e mostrar para ele num projeto luminotécnico que muitas vezes ele paga um pouco mais por um produto melhor, mas que ele, ao longo do tempo, ele tem esse retorno, né? E aí não tem a dor de cabeça, não tem manutenção, não tem um problema de aquecimento, como eu peguei um cliente agora recente de 60 graus lá, a luminária. O painel chegava a esquentar, a gente mediu o painelzinho e o painel lá estava com 70 graus. Então, assim, é tudo igual. Se fosse tudo igual, não acontecia isso, né? Sim. Então, a orientação, acho que ela começa desde o início da obra, né? Tu mostrar para a engenharia, tu mostrar para o dono da obra o que ele vai ter de ganho quando ele escolher por um produto melhor. Entendi. Tá? Eu acho que esse é o principal ponto, assim, para realmente tu entregar uma obra e ele não ter aquela dor de cabeça no final, né? Porque ele vai ter daqui a um ano, quando ele começar a olhar para cima, queimou, apagou, aí, por que eu não fiz isso lá atrás? Uhum. E até complementando, Guilherme, o que acontece muitas vezes? Às vezes o cliente nos liga e pede, eu quero uma luminária de 250 watts. Faz parte do nosso trabalho buscar entender se de fato ele precisa de 250 watts. Uhum. Às vezes o que ele está fazendo, porque eu vi uma luminária de 250 watts que tem 20 mil lumens, é essa que eu preciso. Então faz parte da nossa venda, do nosso processo, justamente tentar compreender isso, porque daqui a pouquinho, uma luminária de 150 watts com os mesmos 20 mil lumens atendem também. Uhum. Então ele está justamente, o cliente ele é muito leigo nesse sentido, está tudo certo, tá? O cara que está comprando iluminação, ele não tem conhecimento que a gente tem. Ele não tem o conhecimento, ele não tem experiência, ele não sabe os conceitos como a gente sabe.
Então ele simplesmente disse, acho que 250 watts vai atender, tá tudo certo, e o cliente compra muito por potência, infelizmente, ele não compra por fluxo luminoso. Potência é o gasto, é a energia que a luminária gasta para estar trabalhando, enquanto o fluxo luminoso é que ela gera de fato de iluminação. Então seria, Tomás, relevante a gente falar para o público que um principal ponto de start seria não considerar só a potência. Não considerar só a potência. Potência é consumo. Considera fluxo luminoso. E, obviamente, a otimização, o direcionamento desse fluxo luminoso para o ponto, foco de iluminação. Uhum. Então, às vezes, também, tem uma luminária de 150 watts, vai aplicar ela a 20 metros de altura. O cliente vai pensar, mas então tem que aumentar a potência. Então, nem sempre precisa aumentar a potência. Você pode fechar a lente. Então, tu fecha a lente, tu direciona esse fluxo lá para baixo, tu tem o mesmo rendimento de uma luminária de 250 watts com a lente mais aberta. Entendi. Então, por isso, essa orientação que a gente busca dar, a gente entender o cliente, entender o projeto dele é muito importante. Como eu falei, o cara está comprando 250 watts, o cliente está comprando 250 watts, porque 20 mil lumens, mas uma luminária de 150 watts com 22 mil lumens, ela vai ser melhor. Ela vai gerar mais luz. Quando a gente fala de uma luminária da HD, ela tem o direcionamento da luz, então ela tem a lente que dá o direcionamento desse fluxo luminoso. Então ele vai estar direcionado para a área foco ali. Então a gente consegue otimizar os projetos com essa venda consultiva. E tem outro ponto que eu gosto de comentar muito também, o papel ele aceita tudo. Então a gente pode fazer uma luminária de 100 watts e colocar que ela tem 30 mil lumens. Quem é que vai dizer se tem ou se não tem? Então isso é importante a gente sempre ressaltar também. Comprem ou busquem luminárias que tenham LM79, que tenham ensaio laboratorial. Então, se for um ensaio laboratorial por um laboratório acreditado pelo Inmetro, melhor ainda. Melhor ainda, porque ali tu tem os dados reais do produto. Então, se tu está declarando que tu tem 30 mil lumens, esse ensaio vai estar te mostrando se tem 30 mil lumens de fato. E é um laboratório externo, né? Não é um laboratório do próprio fabricante, nesse caso. É um ponto importante. Tem fabricantes que têm laboratórios internos e fazem os próprios testes. A gente opta por fazer em laboratório externo. A gente faz no Labelo, da PUC, é um laboratório acreditado pelo Inmetro, uma referência no mercado nacional. Então, a gente faz todos os nossos ensaios de produtos no Labelo. Então, o que ele nos dá? Dá a característica fotoelétrica da luminária. Então vai nos dizer o fator de potência, está de acordo, está dentro, qual é o fator de potência, a questão da harmônica, ele vai dizer também se é uma luminária que tem distorção ou não tem distorção, a angulação da lente, para onde está saindo esse fluxo luminoso, está saindo tantos graus para cá, tantos graus para cá, tanto para frente, tanto para trás, e o fluxo luminoso efetivo. Então isso é muito importante. Tu ter às vezes a gente provoca o cliente, a gente não vai fazer a nossa venda em cima de uma falta de qualidade do concorrente, mas a gente vai provocar o cliente a buscar as informações corretas. Então não compara só folder, pede um ensaio da luminária também. Pede um ensaio, pede o teste, certifica de que o que tu está comprando de fato está assegurado, vamos dizer assim. Então isso é muito importante também nessa complementação que o Thiago estava colocando. É muito importante a gente tentar qualificar e orientar o cliente nesse sentido, porque o cliente não tem o conhecimento que a gente tem. Sim. Ele não sabe o que envolve, ou o que compõe uma luminária, ele não sabe o que é um fluxo luminoso, o que é o efetivo, o que é o nominal, o que é o fator de potência, o quanto prejudicial pode ser para ele um fator de potência adequado, uma luminária que gera uma harmônica na rede, que de repente ele vai ligar a iluminação, vai cair um maquinário ali, vai dar um pico de tensão, um pico de corrente, alguma coisa assim. Então é importante também estar munido de informações e testes e ensaios que mostrem que de fato o produto que tu está comprando é um produto que entrega aquilo que está no papel. Então isso é muito importante comentar também. Só complementando, esses são os principais pontos, né, Thomas? Esse daí é quase o básico, né, Thiago? É o básico, assim. Para fazer uma equalização, né, justa, digamos assim. É isso daí. Vai para LM79, esse é o principal ponto, e hoje o pessoal, quando me liga, é muito, precisa de uma luminária de 200 watts. Daí eu entendo o projeto dele, o que tu tá esforçando? Aí eu tenho aqui de 200 watts com 12 mil lumens. É o que está na caixa, daí ele manda a foto da caixa, né? Então, aí eu começo a apresentar essa situação. Eu digo, cara, não é assim que funciona. Hoje tu tem luminária, a minha de 200 watts tem 36 mil lumens. Então, tu só olha a diferença. A minha de 60 watts, ela tem 12 mil. Então, não é tudo igual, não é? E só para exemplificar, eu tive um case agora recente, onde a gente concorreu, eu sabia quem estava concorrendo e conheço a luminária do concorrente. E aí, quando entregou 40 luminárias a menos, eu falei para o cliente, não vai acontecer o que está no papel. Isso é por experiência, não vai acontecer, não vai entregar a quantidade de luz que tu precisa. Não, mas a diferença e tal, aí cai em compras começam a estar 3 orçamentos validados, é simplesmente preço, né? Sim. O que vier de melhor preço é o que ele vai fechar. Para encurtar um pouco, fecharam, compraram, instalaram, passou na aprovação, porque a gente tem por costume, entregou a obra,
pega o projeto que a gente fez, vamos lá com o luxímetro, vamos medir a obra e vamos mostrar que realmente estava no projeto, foi entregue, e a gente sempre faz o projeto para ele ter aquele ganho a mais. Então, entregou a obra, foi lá medir, não entregou o que o concorrente falou que ia entregar. No final, ele teve que colocar 40 peças a mais, que no projeto, carga instalada e valor iria ultrapassar o que a gente entregou em projeto da HDA, né? Então, isso depois de ter instalado, depois de ter instalado. E essa questão de depois da instalação tem um dado interessante que eu participei de uma palestra no passado, e ele fala assim, tudo que a gente não define no projeto e precisa mudar durante a instalação costuma custar 40% a mais do que se tivesse definido no projeto. Se for um pós-obra, chega a 10 vezes mais, ou seja, 1000% a mais do que a definição lá no início, né? Então é uma decisão importante, e eu vejo que hoje é uma dor muito grande que todo mundo com muita pressa, muita correria, não quer parar para analisar. Né? Às vezes o cliente ele reclama que, tá me pedindo um monte de informação, um monte de coisa, mas tu vê que para ser assertivo tem que fazer engenharia e tem que ter os dados corretos, né? E acho que isso também acontece, né, Hudson, no mercado que tu veio, na automação, né? Seja ela residencial, industrial, não sei se a dor era a mesma, era diferente. Justamente, né? Hoje, se você não tem um respaldo técnico para você fazer um embasamento de um projeto, você não tem como fazer a entrega justa, né, e adequada para aquele processo. Então, eu acredito muito que quando nós temos essa soma da consultoria técnica a um bom produto, obviamente a entrega vai ter sempre o respaldo profissional. Né? E eu gosto de comentar aqui também, né? Quando a gente faz um projeto luminotécnico, a gente está levando uma segurança para o cliente na escolha certa do produto, a gente está trazendo uma segurança para nós também. Que a gente respalda, a gente faz projetos cercados pela norma 8995, então a gente orienta o cliente em cima da norma. E a forma da gente estar seguro de que a gente está vendo a solução certa é o projeto. Para evitar o retrabalho. Para evitar o retrabalho, para evitar a insatisfação, para evitar... fornecemos uma iluminação e ela está inadequada. Sim. Então, para nós também é uma segurança. E muitas vezes, inclusive, a gente faz esses projetos, a gente pode fazer contrato de projeto. Contratos de depreciação, contratos que envolvam essa resultante da iluminação no passar do tempo. Então, é importantíssima essa venda por projeto, essa venda consultiva, essa venda... vamos entender o ambiente antes de entregar uma solução, entregar um orçamento. Então, e como tu falou, né, Guilherme, às vezes o cliente acaba não fazendo uma avaliação correta e, de repente, adequar, depois de instalado um sistema de iluminação, um sistema de gerenciamento de iluminação, é muito mais caro, né? Não, imagina, a gente trabalha num supermercado, né, numa indústria, às vezes a gente tem demandas de clientes industriais que a gente fala, olha, tu consegue parar a tua unidade aqui, essa região, né? Não consigo parar, então não tem como executar, né? Agora imagina isso no dia a dia. É um trabalho, às vezes, noturno, é um trabalho final de semana, que tu tem que ter equipamentos especiais para usar durante a execução, né? Então é totalmente diferente. E aí eu elenquei aqui, então a gente precisa estar atento na questão potência, né? Porque não é o fator, mais relevante, decisivo, ele não deve ser. E aí, vocês falando, eu entendo que talvez menos é mais, né? Porque eu vou ter um consumo menor e às vezes uma intensidade de luz maior ou igual, né? A questão da gente analisar o fluxo luminoso sempre, a gente ter testes de laboratório, sejam internos da empresa ou externos, que validem aquilo que está vendendo, um projeto luminotécnico, e aí eu queria entender um pouco o que é a LM79, que eu nunca tinha escutado esse termo, né? A LM79 é o ensaio fotoelétrico da luminária. A luminária ela é submetida a um teste em equipamento que vai mostrar a característica elétrica dela, então o que ela vai gerar de fator de potência, o que ela vai gerar de distorção harmônica, o que ela vai gerar ali de elétrica, vamos dizer assim, tudo que envolve elétrica, frequência, etc. Temperatura. E aí tá as características também fotométricas do produto. Então o arquivo ES, que é o arquivo de simulação da luminária, é gerado através de uma LM79. Então vai mostrar o quanto ela está gerando de luz, o quanto ela gera de fluxo luminoso e em qual direcionamento. Então, em qual angulação, para frente, para trás da luminária, para baixo, enfim. Então, a LM79 é um ensaio laboratorial que mostra essas características do produto. Então, ele é um teste real, né? Real. Como se fosse um teste de campo, né? De como ela se comporta e aquilo que está dizendo num datasheet, né? Num documento de teste. E por que desculpa, Thiago, mas por que é importante quando a gente fala de arquivo IES também, o ensaio de LM79? Hoje, se chegar no fabricante de lente, tu acessar um site de um fabricante de lente, tu vai ter todas as lentes dele dispostas ali, arquivos dessas lentes, e tu pode simplesmente pegar essa lente, importar num arquivo de simulação e simular um produto.
Eu posso atribuir nessa lente aqui, eu quero 10 mil lumes, eu quero 15 mil lumes com essa lente. Tu vai ter a condição de projetar com esse arquivo do site do fabricante da lente. Só que tu vai botar essa lente numa luminária, tu tem diferentes tipos de LED. Tem LEDs mais altos, LEDs mais baixos, LEDs 23 por 50, LED 50-50. Então nem sempre, e quase nunca é isso, a gente fala por experiência própria. A gente faz às vezes a gente está desenvolvendo algum produto. Então a gente quer entender se aquela lente naquele produto vai fazer sentido. Então a gente pega o arquivo do site desse fabricante de lente, a gente simula e a gente faz uma pré-validação. Ok, a gente acha que vai ter um comportamento bacana. Então a gente monta no módulo e aí manda para o laboratório e faz a LM79 dessa luminária com essa lente, para justamente entender se de fato aquele comportamento fotométrico vai se dar na prática, e algumas vezes dá diferença. Uhum. Então é importante, independente de já ter um arquivo ali sugerido de simulação, é importante, independente de tu colocar, tu mandar para um ensaio laboratorial, tu mandar para um ensaio de LM79 para entender se de fato aquela angulação, aquele fluxo, aquela luz, ela vai ser gerada conforme tu precisa, né? Então, Entendi. E isso acontece muito, a gente vai para a prática, né? Então, o papel aceita tudo, né? A minha luminária de 100 watts tem 30 mil lumens. A LM79 vem para realmente mostrar isso. E ela faz o ensaio e ela te mostra na prática, e aí muitos fabricantes acabam também divulgando o que é feito em laboratório. Logicamente que esse é o intuito. Mas o laboratório, ele está sendo ensaiado dentro de uma sala climatizada, num ambiente limpo. Então seria o melhor ambiente para a iluminação, né? Não é contaminado, não é nada. Logicamente a luminária ela vai render o que ela foi projetada para render naquele ambiente. Sim. Aí quando a gente vai para a prática, eu pego um ambiente industrial de 60 graus no ambiente, vapor químico, enfim, ela vai ter uma perca dentro de uma indústria. E aí muitos fabricantes eles acabam divulgando somente o que acontece lá no laboratório. A gente já tem por prática divulgar os dois rendimentos, digamos assim, o que aconteceu no laboratório e já considerando a perca na prática, o que ela vai te gerar. Quando a gente fala de fluxo luminoso, de fato, tem muito fabricante que declara somente fluxo luminoso nominal. Tem o nominal e tem o efetivo. O nominal é no cenário perfeito, é o LED a 25 graus de temperatura de junção, é um cenário que não existe, é a realidade. Assim, não é a realidade. Só que, enfim, mas não é uma informação errada de se comentar, mas a luminária nunca vai trabalhar naquele cenário. É o padrão para todo mundo conseguir pelo menos testar igual, né? Ser justo naquele ambiente. Né? E aí a gente acaba trazendo a informação do efetivo também, que o efetivo é a luminária, na temperatura estabilizada, o LED na temperatura de junção de 40, 50, 60 graus, enfim. E na condição de aplicação de fato. Então a gente traz as duas informações, a gente sempre reforça, tenta entender e tenta buscar também o fluxo luminoso efetivo desse produto concorrente, porque às vezes tu está comparando o nominal com o efetivo. Entendi. E daqui a pouquinho aquele produto que está comparando somente nominal, o efetivo dele vai ser muito mais baixo, tu não vai ter aquela iluminação que tu precisa. Então é importante. E aí que entra o que a gente já vai falando desde o início, né? É realmente a gente sentar no cliente, entender o projeto, mostrar para ele o que é melhor, e aí entra desde um produto da MB, de vocês desenvolver o projeto e mostrar, se eu trabalhar com o meu produto MB, o meu Domus lá, com a minha janela, o quanto que eu vou conseguir gerar de luz. E muitas vezes, se o cliente ele dá essa abertura de entender, ok, com o produto MB eu consigo gerar 500 lux. E eu trabalho das 7h30 às 18 horas. Existe necessidade de eu botar uma luminária de 200 watts aqui? Sim. Então, isso que a gente está lá para mostrar para ele. E aí, quando eles nos dão a abertura do início do projeto, o que tu vai colocar? E eu encontro, e a gente, né, na obra, eu vou colocar o MB aqui e tal. Eu digo, tá, então, para quanto está projetado isso? Porque isso é uma informação relevante para mim poder realmente ter o diagnóstico e te mostrar o que tu vai precisar, não o que tu quer. Tu entendeu? E aí, entra o que você comentou anteriormente, Guilherme. A economia na obra. Muitas vezes a iluminação, eles olham assim, a iluminação, não está na hora ainda. Mas o cara já está com o galpão erguido, já está fechado, não, mas não está na hora. Daí no final, está entregue. Mas falta iluminação. Quanto ele podia ter economizado em cabo, dimensionamento de cabo, eletrocalha, mão de obra, instalação, é absurdo, sabe? Então, como você falou, realmente tem que ter esse trabalho em conjunto, o cliente dar abertura e entender porque é dinheiro no bolso dele. Claro. Que é a solução, tem que olhar para a solução como um todo, né?
Esses dias um cliente me questionou, nossa, é um valor de investimento muito alto, o item de iluminação e ventilação. Eu falei, olha, tira a visão do valor e coloca o investimento por metro quadrado. A gente calculou, né, naquela ocasião, dava R$15 por metro quadrado. Ou seja, de uma obra como um todo, não dá nem 1%. E aí a gente comentou, olha, a parte de iluminação natural, com o sistema de automação, com LED de qualidade, é o único item da obra que ele vai gerar uma economia real com retorno real. Porque existem outras soluções sustentáveis, existe captação de água, né, energia solar, só que são coisas que são muito a longo prazo. Né, e algumas coisas ainda não se pagam no cenário atual. Né? Então, mas é necessário que a gente entre lá, que o cliente dê abertura para nós na concepção do projeto para que esse suporte seja efetivo. Né? E para encerrar esse bloco de parte técnica, eu vejo luminária assim, 90 mil horas, 70 mil horas, 50 mil horas. Duas perguntas. Primeiro, quem define isso? Né? E segundo, como que o cliente sabe ao longo do tempo quantas horas aquilo lá ficou ligado efetivamente? Né? Porque eu nunca vi um timer, né? E aí, esses dias eu comprei uma lâmpada lá para casa e a caixa lá foi uma loja aqui da região, colocou, ó, deixa eu marcar aqui na notinha. Eu falei, olha, essa notinha que tu tá me dando, eu tenho que tirar uma foto, né? Porque ela não vai durar 4 meses, esse cupomzinho aqui, e aí eu tenho que lembrar onde eu comprei, ou seja, eu vou jogar fora e comprar outra, né? Mas a luminária industrial, um galpão logístico, ela tem um valor agregado maior, um investimento maior, e aí como que eu encontro uma resposta para essas duas perguntas minhas? Legal, boa pergunta, Guilherme. Vamos lá. Primeiro, o conceito de vida útil. O que é o conceito de vida útil? É o tempo que a luminária leva para depreciar X%. Então, quando a gente fala de uma vida útil L70, é o tempo em horas que a luminária vai ter depreciado a 70% dela. Então, ela vai ter mantido 70% do fluxo luminoso original, de arrancada. Então, digamos assim, só para complementar, Thomas, quando se fala em horas, a minha luminária tem 105 mil horas de vida útil. Então, quando ela chegar nesse tempo de uso, ela vai depreciar 70%. Ela vai ter mantido 70% do fluxo luminoso original, ela vai depreciar 30%. Depreciou 30% e manteve os 70%. Ah, entendi. Não é que ela vai chegar lá em 105 mil horas e desligar. Não. Naquele projeto lá, nas 105 mil horas, ela depreciou 30%. Se ela é uma LM... 70. Se ela é L70, é a quantidade de horas para ela ter mantido 100% do fluxo original. Se ela é L80, é a quantidade de horas para ter mantido 80% do fluxo luminoso original. Entendi. Se ela é L90, 90%. A gente tem produtos que são baseados na L70, então 101 mil horas L70, quer dizer que depois de 101 mil horas ela vai ter mantido 70% do resultado inicial. E a gente tem produtos que são de 147 mil horas a L90. Tá, então é mais uma variável no sentido, vou confirmar aqui, porque é uma informação nova que eu não conhecia. Eu tenho, além da quantidade de horas, ela vai chegar naquela quantidade de horas ainda com uma potência original. Com fluxo luminoso. Com fluxo luminoso, potência não, fluxo luminoso pré-estabelecido. Isso mesmo. E o que define isso, Guilherme? O LED ele também é ensaiado. Então a gente falou de LM79 da luminária, existe a LM80 que é do LED. Então o LED passa por alguns testes de estresse, etc. Então em cima desses testes, você termina ali, se o LED está aplicado a uma corrente X e uma temperatura Y, ele vai durar tantas mil horas. E aí tu pode acelerar isso, por normativa, tu pode acelerar até X vezes. Então não quer dizer que um LED ficou acesa 147 mil horas testando ali e depois o cara foi lá e mediu e estava com 90%. Não, até porque 147 mil horas, se a gente for botar numa calculadora, eu acho que vai dar 20 anos, vamos dizer assim. Então não tem LED sendo testado há 20 anos. Só que a normativa permite, enfim, se existe um conhecimento técnico para isso, que se tu testou 10, 15, 20 mil horas, tu pode declarar, acelerar esse ensaio a tantas vezes. Uhum. Então, esse LED, aplicado a uma determinada corrente, a uma determinada temperatura, vai ter mantido X% do fluxo luminoso dele inicial, e tu pode declarar isso via datasheet, via folder, via dado de produto, né? E o conceito de vida útil é importante porque às vezes o pessoal também compara, né, uma luminária de 30 mil horas, 50 mil horas com uma luminária de 150 mil horas. O que isso quer dizer? Não tem associação à garantia, tá? É um ponto, eu vou deixar bem claro, uma luminária tem componentes eletrônicos e elétricos ali que de repente vão ter uma durabilidade um pouco menor, de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Mas uma luminária de 50 mil horas, com o passar do tempo, ela vai depreciar, ela vai ter uma curva de depreciação muito maior.
Então, tu fez um projeto para 300 lux, tu fez ele justo, tu fez ele ajustado ali a 300 lux no momento zero. Se a luminária tem uma vida útil menor, com o passar do tempo ali, com o primeiro, segundo, terceiro ano, esse fluxo luminoso vai diminuir, consequentemente, o nível de lux vai diminuir também. Porque é o esperado numa curva, né? Isso. Quando tu fala de uma luminária de vida útil menor, essa curva ela vai ser mais acentuada. Então, essa perda de fluxo luminoso vai ser mais rápido e esse resultado de projeto ele vai depreciar mais rápido. Quando tem uma luminária de vida útil maior, aí é inversamente proporcional. Então, tem uma vida útil maior, o que quer dizer? Passar do tempo, tu vai perder menos do fluxo, tu vai perder menos resultado. Então, aquele projeto que tu fez para 300 lux, para 320 lux, talvez ele vá ter sido mantido por 5, 6, 7, 8 anos na mesma resultante. Então, isso é importante. A vida útil, ela permite mostrar e tu avaliar uma luminária de vida útil maior, sugere que essa luminária vai entregar aquele resultado por muito mais tempo naquele ambiente. Entendi. E esse, só complementando, esse é um fator crítico e tem que ser avaliado no projeto. Porque o projeto eu consigo alimentar o software com as informações para ele me dar o resultado de lux que eu preciso no ambiente, mas que eu faça um projeto de tal forma, imagina uma indústria, ele vai lá investir R$1 milhão para trocar a iluminação. E aí, concorrente X, concorrente Y, concorrente Z. Aqui usou 10 luminárias, aqui usou 20 e aqui usou 30. Com 10 luminárias ele está entregando, 300 lux? Ele está entregando ali 290, 300 lux com uma luminária de 50 mil horas. Aquilo vai depreciar, passou 1 ano, 2 anos, ele já não atende a norma. Daí vem o pessoal de segurança do trabalho, vai medir, está em 200 lux aqui, eu preciso de 300, não está me atendendo. Daí ele vai dizer, mas eu instalei isso aqui faz 1 ano. Tu entendeu? Então, são pequenos detalhes que na prática, se não é mostrado para o cliente, isso dá diferença no longo prazo, no investimento que ele faz. Entendi. Tá? E como que ele vai ter a garantia dessas 50 mil horas, no sentido assim, quantas horas ficou ligado? Porque, como tu mesmo mencionou, né, não tem nem LED há 20 anos ligado em laboratório, né? Isso vocês têm uma informação, um controle à parte, né? Vamos lá, tu consegue fazer uma leitura por driver, então se tu usa um driver que permita uma leitura em software, tu consegue entender quanto tempo essa luminária ficou ligada, energizada, tu consegue, é um log de operação da luminária. Então, tu consegue entender, ela ficou 5 mil horas, 10 mil horas, 15 mil horas ligada. Então, tu consegue entender se ela depreciou ou não depreciou de acordo com aquele tempo de utilização. E esse driver permite também fazer leitura de temperatura. Então, a gente também consegue entender se a luminária foi exposta a algum tipo de condição adversa. Por exemplo, a gente especificou a luminária para 55 graus. A gente recebeu uma luminária e a gente viu que, enfim, estava com um LED queimado. A gente faz a leitura do driver e a gente identificou que ela foi 200 e tantas vezes exposta a uma temperatura ambiente de 70, 80 graus. Entendi. Então isso mostra e justifica o que aconteceu ali naquele produto. Então o driver ele nos dá um histórico, vamos dizer assim, de utilização, de horas de utilização, de temperatura de operação. Então a gente consegue fazer essa leitura toda por driver. Uhum. Entendi, legal. E aí, entrando no assunto um pouco do driver, né, que o driver é aquela mesma coisa que existia na lâmpada antiga, que ficava um zzz, é isso? O que é o driver? Existem variações de drive? O que o cliente poderia olhar também nessa questão hoje em dia, Tomás? Eu costumo brincar, Guilherme, que o driver é o motor da luminária. Então, quando tu quer avaliar se um produto é bom, um produto é ruim, vai pelo driver. Tu analisa o driver, que é o principal, ele é o cérebro do produto, é o motor do produto, que vai transformar a corrente para o luminário, que vai alimentar o LED na corrente certa. E se tu não usa um driver que tem uma qualidade adequada, não tenha proteções adequadas, é um produto que inevitavelmente com o passar do tempo vai dar problema, vai dar dor de cabeça, Então prioriza sempre um driver que tenha a proteção adequada, que tenha uma proteção contra surto elétrico, um driver que tenha robustez, um driver que tenha inteligência dentro dele também, e isso é importante, isso acaba até elencando com outras alternativas para tu aplicar junto à iluminação, por exemplo, um sistema de controle, um sistema de dimerização, um sistema, eu comentei aqui atrás agora sobre tu poder ler o histórico da luminária, então tu usar um driver de qualidade, tu usar um driver de valor agregado, que tenha robustez, permite que tu tenha todas essas valências a mais, então tu tem uma luminária que vai durar mais, vai ter um driver que vai ter uma proteção, então se a luminária passar por algum tipo de transiente, o driver vai ter uma proteção interna que de repente não vá prejudicar o produto e a aplicação do produto. Tu
tu vai ter condição de fazer a leitura dele e tu vai ter a condição também de associar equipamentos à parte para gerenciamento de iluminação, para controle de consumo, por exemplo, enfim, quero determinar cenários de luz, eu quero que a luminária fique acesa 100% nas primeiras horas, depois da quinta até a 10ª hora ela fica 50%. Então, um driver de qualidade, um driver robusto vai permitir que tu faça isso. Entendi. Então é uma alternativa que às vezes acaba agregando valor no produto e permite que tu traga outros sistemas à parte para gerenciar a iluminação, para otimizar o uso da iluminação, para otimizar o consumo energético. Então são pontos muito importantes quando tu vai avaliar uma questão de driver. Né? Então aí na escolha do driver eu também tenho que fazer uma decisão na hora lá da concepção do projeto, o que eu quero. Porque eu vou ter um driver mais comum, um driver simples e um driver mais robusto, que ele também vai me gerar garantia e possibilidades de automação, é isso, né? Isso mesmo. E aí a gente tem sempre, na parte de automação, a gente tem mais de um tipo de driver que pode ser automatizado ou ele é um só hoje? Não, tu tem diferentes drivers que permitem diferentes automações, comunicações, protocolos de comunicação. Tu tem um driver que tu pode comunicar de 0 a 10 volts, por exemplo. Então tu manda um sinal ali para ele vai aumentar, diminuir a intensidade luminária. Tu tem drivers que permitem que tu faça uma conexão via DALI. Então o protocolo de comunicação DALI que ele vai, enfim, cada luminária vai ter um endereçamento. Então essa luminária vai ser o endereço X, aquela Y, aquela Z, eu consigo acessar cada uma delas, gerenciar cada uma delas. E programar cada uma delas, determinar horas de utilização, apagar, ligar, ver como está a vida útil dela. Então existem esses protocolos de comunicação e cada driver vai permitir fazer algum tipo de gerenciamento dela. Existem drivers DMX, por exemplo, que são aqueles drivers para cenários, vamos dizer assim, festivos, que a gente fala, pega um estádio de futebol, acabou o jogo, apaga a luz, pisca, acende, brilha, diminui, e isso é um driver DMX que permite que ela comunique ali com um sistema que faça o gerenciamento do módulo festivo, vamos dizer assim. Então o driver vai ser que vai determinar isso. E Thiago, na tua visão comercial, que tu tá o dia a dia, né, na rua, né, frente a frente com o cliente hoje, qual que é a maior demanda dessa questão de drive? Qual é a maior dor, né? Porque hoje a gente entende que existe um custo invisível, que é, a gente vai lá, liga o interruptor de manhã e ninguém se importa, né? A gente já teve casos, quando começou a transição da lâmpada de vapor metálico, que era 400 watts, 500 watts, um consumo altíssimo para o LED, e o cliente parou de usar a iluminação natural, que ele falou, não, eu tenho um retorno do meu investimento, é muito barato. Hoje o LED está, não sei se eu posso dizer, mas completamente difundida, é muito difícil, né? Sim. Acho que trocar uma lâmpada antiga, e aí, claro, quando aumenta a eficiência, aquilo lá, volta a se olhar para isso, né? Esses dias a gente teve a visita do pessoal da Van lá na MB, e aí o gerente de logística, que é o gerente do CD, né, falou, as lâmpadas aqui na MB ficam desligadas, né? Mas por quê? Por que isso? Eu falei, não, tem iluminação natural. Ah, mas lá na Van também tem iluminação natural, eu brigo toda semana para desligarem as lâmpadas, né? Essa seria a principal dor hoje do cliente lá na ponta, ou ele nem sabe que isso é um problema? É assim, o drive eu digo que é o que começa a diferenciar a luminária, né? Então eu posso ter um drive de R$10 ou um drive de R$100 e é uma situação que no contexto da luminária ele agrega bastante e aí começa a diferenciar. Mas para o cliente final isso acaba não aparecendo. Para ele é a luminária. Acendeu, funcionou e é isso que ele quer. Mas aí depois começa a vir essas situações que tu comentou. Problema de queima, problema de sobretensão, o drive não segura, o drive não dá conta, o drive esquenta, ou enfim. Aí começa a diferenciar. Outro ponto é a questão da gestão da iluminação. Isso hoje o pessoal ainda instala, não são bem orientados que existe essa possibilidade de fazer, então muitas vezes vai para uma luminária por preço, e aí quando a gente chega lá e orienta e mostra o que tem que fazer, como fazer, existe essa possibilidade de ele ter mais dinheiro no bolso, então vamos fazer aqui. E aí acaba a luminária que ele tem, não atende, não tem como instalar, não tem como gerenciar. Então isso a gente encontra todo dia, desde de cases que já estão instalados, já está funcionando, a cases que vão acontecer, projetos que vão acontecer, o cliente ele acaba não tendo essa orientação. Entendi. Que existe como gerenciar a iluminação.
E assim, né, Thiago, quando a gente fala de um sistema de gerenciamento inteligente, um sensor automático, algum sistema que permita uma automação em cima da iluminação, tu tira aquele fator operacional do liga-desliga. Então tu não precisa ter alguém ali que vai ligar e vai desligar, enfim, eu acho que tem claridade, vou desligar. Daqui a pouquinho tá muito escuro, vai lá, liga, ou esquece de ligar, ou esquece de desligar, e tu tem um fator operacional, tem que ter uma pessoa que tem que estar toda hora pensando nisso. Lembrando, né, que não tá cuidando daquilo, né, pô, tem sol, vamos economizar, vamos desligar. Então, quando tem um sistema de gerenciamento inteligente, um sensor automático, alguma coisa assim, cara, tu tira esse fator operacional, o sensor ele já vai fazer a leitura, ele já vai aumentar a intensidade, diminuir a intensidade, ele vai estar compensando essa luz natural com a luz artificial e entregando aquele nível de luminância que precisa ter. A gente sempre se baseia em norma, né? Então, tu vai para um projeto, a tua aplicação aqui é uma indústria de usinagem. É 300 lux, não tem medição, de peça é 500, 700. Então, às vezes, para mim, com 300 tá bom, mas para ti não tá bom. Sim. E aí, se tu não tem um gerenciamento que ele tá conforme a norma, o gerenciamento vai dizer, não, aqui é 300 lux. Se entrou luz, ele vai dimerizar, escureceu, ele vai acender mais a luminária. Então, esse sistema de gerenciamento é para isso, né? É para realmente resolver e economizar para o cliente, né? E a gente vem numa tocada aí muito, quando a gente fala de tendência sobre iluminação, hoje existe uma linha mais forte de condução sobre a questão do conforto visual. Então, tu ter um ambiente que tu tem um nível de luminância também acima do que é o adequado, ter uma temperatura ou uma iluminação que gera um ofuscamento, não é legal, não é bom. Então, o ambiente é de 300 lux, mas está com 1000 lux. Tu tá gerando um desconforto, tá gerando ali um nível de desconforto visual que não é necessário, né? E como eu falei, a tendência do mercado está indo cada vez mais pela linha do human-centric, assim, de tu ter o ser humano no centro de tudo. Então, tu gerar ambientes que tragam um conforto para a pessoa que está ali ocupando, trabalhando nele, etc. Então, por isso que esses sistemas de controle, esses sistemas de inteligência, de gestão sobre luminárias são cada vez mais importantes. Então, ter uma luminária que permita ali, por exemplo, a gente ainda não vê no nosso mercado aqui, mas no mercado fora, a questão do ciclo circadiano, uma luminária que acabe gerando ali uma temperatura, ela vai gerenciando a temperatura de cor dela conforme, ou tentando simular a luz natural do dia. Entendi. Então, tu começa de manhã cedo com uma luz quente, ao longo do dia ela vai aumentando, ela vai diminuindo a temperatura de cor, ela vai ficando mais fria a temperatura de cor, replicando, vamos dizer assim, o cenário da luz do sol, e no final do dia ela começa a diminuir de novo a temperatura de cor, começa a ficar mais quente para justamente permitir que o nosso corpo entenda que está sendo alimentado ali, iluminado por uma luz do dia que é o que o nosso corpo está acostumado. Então tem essa tendência e hoje o mercado de iluminação está indo muito para essa linha, tende a seguir essa linha, gerar um conforto e um bem-estar para quem está naquele ambiente, enfim, sendo influenciado por aquela iluminação. Então esse é um ponto importante, sabe? O sistema de controle de gerenciamento, de gerar esses ambientes mais confortáveis e que levem em conta o bem-estar humano é cada vez mais importante. E aí tu consegue fazer isso com o quê? Com uma luminária que tem um driver inteligente, que tem um LED que permita fazer essa troca de temperatura, um sistema de gerenciamento que permita reconhecer a luz natural e transformar isso e alimentar uma luminária para ela trazer a luz artificial somente necessária. Então esses são os pontos importantes assim, e são as tendências e o que tu comentou, né, a gente teve acho que as duas dores, né, Hudson, tu visitou um cliente que ele tinha muita luz, né, porque ele não tinha ajustado, não tinha comunicado, então tinha acho que 1000 lux da artificial, e a iluminação natural, ela é uma iluminação média, então natural. O que acontece? Ao meio-dia tu tem mais fluxo de luz natural, então lá no ambiente é 3000 lux ao meio-dia, né? Então era muita coisa porque estava somando e um desperdício invisível, porque o cara tinha um desconforto, mas essa era a principal dor dele. Ele não parou para pensar que ele estava jogando horas de uso da luminária fora e dinheiro fora por estar consumindo uma energia desnecessária. Esse é um ponto importante, né? Quando tu dimeriza uma luminária, tu está trabalhando com ela 50%, por exemplo, porque ela está compensando, somente ela está alimentando, ela está gerando a iluminação artificial somente necessária. Primeiro, tu está tendo a economia de energia, tu está tendo essa economia, tu está reduzindo o teu consumo ali na aplicação da luminária, e tu está também aumentando a vida útil da luminária. Se tu está mandando uma corrente menor para ela, tu está estressando menos o LED.
Então, como consequência, esse LED ele está mais preservado, ele está numa condição mais adequada de operação, então ele vai ter uma vida útil maior. Óbvio, é difícil a gente mensurar. Eu não consigo precisar hoje quanto tem de luz natural aqui para dizer quanto que a luminária vai estar trabalhando e eu poder botar isso numa conta. Mas é uma conta, é uma percepção de certa forma intangível de que ela vai, assim, gerar uma economia de luz e ela vai gerar, assim, um aumento de vida útil. A gente só não consegue precisar o quanto, porque eu não consigo dizer quanto vai estar, qual vai ser a intensidade luminosa do dia daqui a 5 dias, por exemplo. Mas gera Mas assim, aquilo, essa economia se a luminária vai trabalhar em 50%, 20%, 10% da capacidade, ela não vai estar trabalhando a pleno, além do consumo, aumento da vida útil. Exatamente. E o Tomás, né, o Hudson está há muito tempo nesse ramo de automação e existe talvez uma definição no mercado que a automação é cara, né, que custa caro. Como é que está isso hoje? Para o cliente optar por uma luminária, se é que eu posso usar o nome convencional, e usar uma luminária hoje, que eu entendo que talvez o menor custo seja uma 0 a 10, né? Existe diferença de preço, porque lá atrás a gente vê que existia. E hoje parece que isso vem caindo, mas é uma barreira muito para o cliente, para quem está nos ouvindo, que isso é muito caro, né? Eu vou gastar mais para fazer isso, então vou fazer o básico. É uma realidade ou isso é um mito hoje? Vamos lá. Hoje eu digo que é barato colocar um sistema de gerenciamento de iluminação. Tu vai diluir isso no valor de investimento, é um custo adicional baixíssimo, vamos dizer assim. Tu consegue diluir, tu usa controladores que gerenciam 50, 100 luminárias, então tu vai estar agregando um valor baixo, tu vai estar aumentando teu orçamento ali numa grandeza mínima para ter todos esses benefícios que a gente falou, ter uma economia de 50, 60, 70% do consumo energético e tu ainda expandir a vida útil do teu produto. Então no passado sim, tu falava de sistema de dimerização, de gerenciamento de luz, era proibitivo, vamos dizer assim. Tu tinha que, o sistema ele era muito caro, ele não conseguia controlar muita luminária, então tu tinha que ter uma super estrutura para conseguir gerenciar e dimerizar uma luminária. Uhum. Hoje não, hoje um sensor automático de luminosidade, ele custa menos que uma luminária, e ele controla até 50, 100 drivers. Então, para mim, sinceramente, hoje não faz sentido tu aplicar uma iluminação nova, saindo do zero, sem ter algum tipo de dimerização, ou algum tipo de gerenciamento de luz. Pode ser desde um sistema de dimerização simples, então que vai controlar a luminária de forma autônoma ali, simples, até um sistema ali que te permita ter relatórios, permita ter, tu entender, a luminária já está atingindo 100% da vida útil dela, já está atingindo 50% da vida útil, apagou aquele pontinho lá, tem que fazer uma manutenção lá. Então, para mim, não faz mais sentido hoje projetos que envolvam iluminação não sair com algum tipo de automação. Uhum. Porque se paga. Se paga, o investimento tem um retorno, o investimento, tu vai agregar em cima do teu investimento um valor que não vai ser alto. Tu mesmo falou, trouxe um dado aqui do quanto representa a parte da iluminação, a parte do gerenciamento de iluminação em cima de um custo de obra. Então, não faz sentido hoje tu conceber projetos que não envolvam iluminação, gerenciamento de iluminação e por aí vai. Eu dou, por vivência, hoje, de 10 projetos que a gente fornece, 9, talvez ele não, naquele momento, ele não vai utilizar a dimerização, uma gestão, mas ele já entende que aquilo ali faz sentido. E a diferença é tão irrisória que ele não tem o porquê não comprar um sistema, uma luminária dimerizável, para que num segundo momento ele consiga fazer essa gestão. Ou seja, ele pode estar preparado para esse momento. Para esse momento. Então, quando a gente consegue fazer essa mentoria com ele, mostrar que realmente ele consegue já ter um produto pronto, por mais que ele não faça nesse momento. Mas é mais barato ele deixar pronto e depois ele vir com essa segunda questão, que é o gerenciamento, do que depois ele querer mudar toda a iluminação ou programar um drive, porque ele vai ter que subir, vai ter que tirar a luminária, vai ter que ou troca ou faz a programação do drive. E a diferença é tão irrisória que ele já deixa pronto para um segundo momento quando ele vai fazer a gestão. A gente até tem uma luminária aqui, né? Vou virar. Então, eu sou leigo, né? Eu sei trocar uma resistência de chuveiro lá em casa e tá tudo certo, né? Então, a gente liga isso aqui na tomada, né? E a automação são esses dois fios, né? Então esse fio aqui não é de longe um cabo 1 milímetro, então quanto é que está custando hoje um cabo PP aí, Hudson? Centavos o metro. Centavos o metro, né? E aí, então a infra
É muito simples. Não tem, é muito simples. Né? Ou seja, já está lá. Já está lá. Né? É um adicional que a conta ela tem que fechar. E quando ele está, desculpa, Guilherme, quando ele está, ou ele já tem um galpão, ou ele vai instalar na luminária, por mais que seja numa obra já pronta, ele passar um fiozinho paralelo, ele já está... A mão de obra já está lá em cima, plataforma e tudo, né? Mas, e Hudson, dessa parte de automação, hoje, a única coisa que eu vou ter disponível é ligar e desligar? Porque concorda que se eu não tenho o caso real do que está acontecendo, ou um relatório, um feedback, como é que um cara de indústria, que o Thiago trabalha muito, ele vai conseguir mostrar esse resultado efetivo, né? Porque é tudo na hora do projeto, a gente falou aqui, o papel aceita tudo, né? Então, o que tem hoje, né, de tecnologia, o que a gente está trabalhando aí esses meses todos? Então, na devolutiva, na verdade, na operação, ele não tem como acompanhar, né? Não tem hoje uma medida a ser feita se você tem um sistema que não tem algum tipo de gerenciamento, né? Então, basicamente, até parafraseando o Thomas, eu achei interessante a colocação dele relacionando o driver como motor. Se o driver é o motor, quem faz a direção, né? Ou seja, a direção entra justamente pelo controle da automação. Quando a gente consegue conectar, fazer a leitura da incidência de iluminação natural e fazer o controle do motor da luminária através do processo de automação, a gente tem todos os benefícios que a gente estava conversando até então, né? Um outro detalhe que me chamou bastante atenção, e aí vocês vão me responder, principalmente o pessoal do comercial, se faz sentido ou não, a minha análise hoje está referente ao pensamento de quanto custa não ter um sistema, né? Porque, ou seja, a gente sempre fica atrelado ao pensamento do custo da automação, né? Mas e quanto está custando hoje você não fazer parte de um sistema de iluminação natural, ventilação natural, somando uma boa infraestrutura de projeto de luminária com um gerenciamento de energia. Se você consegue, de alguma forma, estimar o quanto custa não ter, eu acho que a gente também muda o paradigma da conversa. O quanto ele está deixando na mesa por não ter. Quando está indo pelo ralo, é pior, porque se o cara não toma essa decisão, Hudson, ele está jogando dinheiro fora todos os dias. O salto do vapor metálico para o LED é um salto gigantesco. Quando a gente une isso tudo a um bom projeto luminotécnico, a uma boa infraestrutura de iluminação natural e o gerenciamento da dimerização, que supondo, na pior das hipóteses, você vai conseguir ter uma excelente variação da tua intensidade ali de fluxo luminoso das 10 da manhã até as 3h30, 4 horas da tarde, todos os dias, ao longo de anos, a pergunta que eu faço é justamente essa: quanto custa você não ter, ao longo de 5 anos, o teu sistema integrado com um sistema de inteligência, né? E hoje é muito comum, a gente fica às vezes assustado com o mercado, porque a gente não consegue medir esses indicativos, né? A gente não tem um relatório, né? Então, quando você está lá gerando energia fotovoltaica, você consegue ter o teu acompanhamento, mas em uma operação, né, trazendo até para a ideia dos nossos clientes, né, do atacadista, que a gente pode comentar, você imagina como fica a questão de uma operação que você tem 18 horas de iluminação artificial somada, né, as 8 horas ali de iluminação natural, o quanto isso impacta ao longo do ano, você fazendo uma oscilação de 30% da luminosidade, né? Então, qual é o custo de não ter? Pois é. Um sistema hoje. E hoje o sistema da nossa nova versão do MB Smart, né, ele tem quais possibilidades além da iluminação? O cliente vai receber o que efetivamente, Hudson? Então, o Smart, ele é um equipamento, ele é um gerenciador, né? Ele é um gerenciador de automação industrial. Então hoje, além do controle da intensidade das luminárias, ele recebe leituras de diversos tipos de sensores, né? Sensores analógicos, sensores digitais. Com isso, e somando a outros tipos de software e desenvolvimento, a gente consegue, por exemplo, ter conexão com inteligência artificial para fazer cálculos de manutenção preditiva. A gente consegue, né, um case na nossa fábrica, através do anemômetro, você tem a direção e a velocidade do vento. Então você consegue abrir as venezianas, né, se isso está à disposição, e aí você leva a renovação do fluxo de ar dentro do teu ambiente, né? Então, a partir da hora que a gente consegue unir tudo isso dentro de um painel e entregar para o cliente uma forma simples de ser instalada, fácil e rápido de ser instalada, é uma série de outros benefícios que a gente consegue entregar utilizando os benefícios naturais, né?
E a questão, Thiago, quanto que um cara gasta de energia, um cliente, num galpão de 10 mil metros quadrados, em média? Tu tem um norte, assim? 10 metros quadrados? Mensal. De energia, eu não consigo te dizer exatamente assim, porque tem muita coisa envolvida. A gente não consegue medir só a energia lá. Tem muito componente, muito maquinário, muita coisa envolvida, e acaba não olhando só para a iluminação. Tá? Então é um custo que está enrustido lá. Mas vamos lá, quando a gente fala de um galpão de 10 mil metros quadrados, vamos supor que tenha 400 luminárias de 150 watts. Então tu faz essa conta, tu vai estar consumindo ali 60 mil watts por hora. Então tu multiplica isso nas horas de utilização e nos meses, dá pra gente ter uma ideia de que o consumo energético ele vai ser... É absurdo, é gigante. Vai ser altíssimo. A gente fez algumas simulações lá de clientes que gastavam 15 mil reais por mês, né, em algum caso, dependendo da intensidade. E aí, na nossa fábrica, Hudson, a gente tem relatórios mensais nessa nova versão, e em alguns momentos essa economia chega quase na ordem de 80%, 70%. Né? Então imagina se o cliente tem um gasto energético, vamos arredondar para 10 mil reais, e ele economiza, jogar uma parte para baixo, né? 50% desse custo, a gente está falando de 60 mil reais, né, de custo anual de não ter uma iluminação, como tu falou, né, um sistema de controle. E ainda um sistema que vai emitir relatório, ele vai conseguir mudar, ele vai conseguir ligar, determinar que horas liga, que horas desliga, e ter esses relatórios mensais de economia para conseguir comprovar a realidade, né? Então realmente é um custo muito alto não ter, né? E partindo, gente, para o final, assim, eu queria deixar aberto, se vocês pudessem mandar uma mensagem para um engenheiro, né, para um gestor, um decisor, né, o que esse cara efetivamente tem que cuidar, assim, para encerrar? O que tu falaria, Tomás? Vamos lá. O primeiro ponto, como eu comentei para vocês ali, a questão, o papel ele aceita tudo, então busquem dados comprobatórios de que de fato aquele produto tem aquela característica. Então testes, ensaios, validações, certificados de qualidade, verifiquem se os componentes que estão sendo empregados ali de fato são componentes de qualidade. O que o pessoal da indústria principalmente tem que pensar? A gente estava falando aqui agora há pouco, tu botar uma luminária a 10 metros de altura num processo de produção, depois se precisar mexer nela vai ser difícil. Então tu tem que pensar nesse investimento de forma médio e longo prazo, tem que botar a luminária e esquecer. Então, certifica de que está usando um produto que tenha proteção, que tenha qualidade técnica, que tenha qualidade de insumo e que permita que tu instale essa luminária e não te preocupe mais, não gere uma dor de cabeça. Outro ponto que a gente gosta de instar bastante no cliente, verifica de quem tu está comprando. Busca entender se esse fabricante tem uma fábrica, vê se essa fábrica, se o processo ele é adequado, vê se ele segue as boas práticas do mercado de iluminação, vê se ele é associado à Bilux, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Iluminação. Então, busca entender se está te associando, mas se está comprando de alguém que é sério, de alguém que tem tempo de mercado, de alguém que tem experiência de mercado, de alguém que daqui a 1, 2, 3, 5 anos, se tem algum problema, ele vai estar ali para te amparar. Esteja no mercado. Então, cuida. Hoje tem aparece muita empresa com propostas de valor incríveis, que tu vai analisar, mas é 50% mais barato, por que eu não vou comprar dele? Então cuida porque de repente 50% mais barato lá na frente vai custar caro para ti. Então certifica de tu estar comprando de empresas sérias, empresas que vão te dar o amparo que tu precisa depois do processo de compra, né? Então se eu posso dar uma dica é essa, verifica bem as informações do produto, busca informações que comprovem, ensaios, testes que comprovem, faça um bom projeto luminotécnico, isso é importante também, dimensiona adequadamente o ambiente, associa, se for possível, algum sistema de gerenciamento, de controle, porque isso, como a gente falou aqui, ele vai gerar uma economia de energia maior e ele vai gerar também uma durabilidade luminária maior e vai gerar um ponto de conforto visual, de nível de luminância adequado com o tempo de operação. E, enfim, verifica se está, de fato, comprando de fabricante sério. Esses pontos que eu posso alertar, assim, que eu posso dar de sugestão, né? Porque quando a gente fala de investimento de iluminação, é um investimento alto. Então, tu tem que fazer um investimento, depois tu tem que adequar ele, não é legal. Custa caro. Custa mais caro do que tu fazer um projeto bem concebido e bem feito desde o início. Entendi. Você é um pouco mais objetivo, que não é apenas iluminar, mas é como iluminar. Então,
acender, todas acendem, mas eu preciso gerar luz. Então esse é uma mensagem que eu deixo, então não é só iluminar, mas como iluminar o projeto. Hudson? Eficiência energética. Eu acho que essas duas palavras mudam a chave, mudam o jogo de qualquer projeto, né? A partir da hora que você adiciona tecnologia e mexe no bolso, podendo gerar resultado, economizando, sem impactar a tua operação de forma, né, sacrificando alguma etapa da operação, eu acho que esse é o fator determinante que vira a chave, né? E assim como uma boa construção de uma luminária, o gerenciamento ele é primordial para que você de fato consiga acompanhar diariamente, né, o custo evitado, né? O custo evitado eu acho que é a parte principal quando a gente consegue conectar sustentabilidade, né, olhar para os princípios de ESG e, além disso, aproveitar a eficiência energética. Legal. E aí, né, a gente, acho que interessante a gente falar aqui, vai ficar aqui na tela um link, um QR Code, ou aqui em algum lugar, dá uma procurada, vai ficar a nossa calculadora, né, Hudson, de quanto custa não ter, né? A gente preparou um cálculo de quanto custa, quanto você desperdiça hoje a parte de iluminação, ou seja, esse custo de não ter, tá? Então procure, né, nosso time de especialistas está aí. A gente tem esse produto validado também numa grande rede de supermercados aqui em Santa Catarina, que usa muita luminária da HDA, né, que é o grupo Koch, né? Não sei quantas luminárias tu vendeu aí, Thiago, né? Já passaram de 25 mil luminárias. Já passaram de 25 mil luminárias. A grande maioria delas, né, está automatizada com o sistema MB Smart, e que ele gera em torno de R$1,5 milhão de economia real, né, por ano a esse cliente, né? Então é um grande case de sucesso, e a gente fica aí, no final no nosso bate-papo, né? Obrigado pela presença de vocês. Tem o pessoal da HDA, um grande produto, uma grande empresa, né, no mercado. Agradeço a disponibilidade, veio lá do Rio Grande do Sul. Obrigado, Thiago, obrigado, Hudson, né? E obrigado por você que ficou até aqui, que nos assistiu, nos acompanhe, e a gente está à disposição para o que precisar. O MB Smart é um equipamento que faz a gestão da iluminação de galpões industriais, gerando uma economia de 30% a 80%, né, trabalhando justamente em paralelo à incidência de iluminação natural. Então o equipamento faz a gestão completa das luminárias, fazendo a dimerização e o controle através de um alvo luminotécnico. A gente consegue determinar um alvo a ser atingido pela iluminação e ele vai somar as luminosidades da iluminação artificial com a iluminação natural. Um bom projeto de iluminação industrial não termina na luminária, ele termina na gestão desse sistema, dessa eficiência energética relacionada à iluminação. E o MB Smart ele faz exatamente isso. Ele trabalha em paralelo com a iluminação natural, vinda dos domos, e faz o controle das luminárias dimerizáveis, né, atuando diretamente na incidência de iluminação necessária para a operação de galpões.